esqueço. Como assim uma sensação errada? Não entendi. O que é que você quer dizer? A sensação, a gente acha que vai dar tempo de fazer tudo em intervalo de tempo e tal. Ah, tá, entendi. Temos uma sensação que sempre vai dar tempo. Ah, entendi. Isso é um problema. Eu também estou enfrentando esse problema, que é uma ausência de separação entre a casa da gente e o nosso ambiente de descanso e convívio do ambiente de trabalho. Isso é tão ruim. É bem ruim. Aí mistura as coisas. A mãe do cara fala: quando é que você vai resolver esse negócio aqui? Já pedi pra você furar essa parede e botar essas prateleiras. Faz 30 dias que você não fez. Aí o cara tá estudando, ele não consegue. Aí abre o computador, aí a mãe do cara fala assim: você só fica jogando esse negócio aí de Free Fire. Só que o cara tá resolvendo o projeto e a mãe do cara acha que ele tá jogando Free Fire. Isso já era na minha época. E nem existia. Era Tibia. E aí, enfim. Meu paladino nunca evoluiu por causa da minha mãe, que ficava me pedindo pra fazer coisa dentro de casa. Se ela não pedisse pra eu fazer as coisas dentro de casa, quem sabe hoje eu era top em algum servidor, né? A culpa é toda dela. Então vamos lá. A aula rolando, você com cara de na sala pra visita. Não é pra ter visita agora não, tá tendo uma pandemia. Manda a visita voltar pra casa. Vamos lá, vamos resolver alguns outros problemas utilizando a lei de Biot-Savart, certo? Então vamos lá. Qual que era a lei de Biot-Savart, né? Só pra gente lembrar. O campo magnético vai ser dado por uma integral ao longo de uma curva L da carga dessa corrente I dl vetorial, o vetor posição. O vetor posição não, né? O vetor R, que é o vetor que separa a carga do ponto de observação, dividido por 4π, R ao cubo, né? R aqui está ao cubo, porque a gente colocou o módulo de R para cima. Ou também a gente pode expressar isso aqui como integral ao longo de L, de I dl, vetorial, o vetor unitário AR, dividido por 4π R ao quadrado. Né? Beleza. Vamos observar um caso aqui interessante, que é o caso de uma espira circular. Então vamos colocar aqui o eixo Z, eixo Y e o eixo X. E vamos supor que existe uma espira. Vamos posicionar essa espira no plano XY. E a gente está interessado em calcular qual que é o campo magnético causado por uma corrente nessa espira em um determinado ponto que tem uma certa altura H. Então esse ponto aqui, se a gente for dar esse ponto em coordenadas cartesianas ou cilíndricas, vai dar o mesmo, né? Que é 0, 0, H. E a gente quer calcular quem que é o campo magnético nesse ponto. A gente vai supor também que existe uma corrente fluindo ao longo dessa espira, que é uma corrente de intensidade I. E ela flui circulando ao longo da espira. Certo?
Beleza, vamos também supor que essa espira tem um raio dado aqui em coordenadas cilíndricas ρ. Então a gente pode dizer, né, nós podemos assumir que o nosso campo magnético, a componente infinitesimal do campo magnético, pode ser dada por a corrente I, que é constante, sobre 4π, que multiplica dl vetorial R sobre R ao cubo. Então, se a gente conhece essas quantidades, a gente pode fazer aqui uma integração. Beleza. I é constante, né? Então ele vai sair dessa integral. Quem é que vai ser o meu dl? dl é o elemento infinitesimal de acréscimo na posição da carga, né? Eu estou avaliando esse L aqui é o caminho que a corrente percorre. Então aqui quem é que vai ser o meu dl, né? O meu dl são os acréscimos ao longo desta curva. Então aqui a gente pode integrar na direção φ. Portanto, dl vai ser ρ de φ na direção a φ. Então, ρ de φ na direção a φ. Quem é o meu R? Né? R é a distância entre o ponto de observação e o ponto da carga, da corrente, né? Onde a corrente está fluindo. Então, ele é x menos x'. Então, quem é a minha posição x? A minha posição x é o vetor posição do ponto de observação. Então, ele é h a z. Esse é o meu vetor x, menos o meu vetor posição, onde eu estou observando aqui a minha corrente. Note que essa minha corrente aqui, ó, ela está numa posição que está separada por um raio ρ na direção a ρ. Este aqui é o vetor posição, né, referente ao ponto de integração na corrente. Então, esse cara daqui é h a z menos ρ a ρ. Certo? Todo mundo entendeu como é que a gente chegou nisso aqui? Beleza. Então vamos agora fazer esse produto vetorial, certo? Quem é meu produto vetorial? dl por R. Eu posso fazer isso aqui numa forma matricial, por exemplo. A gente pode lembrar lá de álgebra linear. Uma das formas da gente fazer esse produto vetorial é fazendo distributiva. A outra forma é a gente fazer na forma matricial. Então vamos fazer assim só para a gente dar uma relembrada. Ele é a ρ. A gente coloca os vetores unitários na primeira coluna do meu produto. Ρ, φ, z. O meu primeiro operador aqui, né? Meu primeiro elemento na operação dl, eu vou colocar na segunda coluna. Então, quem é meu dl? Né? Meu dl é ρ de φ a φ. Então, as minhas componentes em ρ e z são zero. E a minha componente em φ é ρ de φ. E a minha última linha será o meu segundo operador, né? Será meu segundo elemento aqui na operação. Então, na direção de a ρ eu tenho menos ρ. Na direção φ eu não tenho componente. E na direção z eu tenho uma componente de comprimento h. Beleza, então agora é só resolver esse determinante aqui, né? Então a gente pode repetir aqui as duas primeiras colunas para a gente fazer aquela regrinha ali geométrica, né? Então minhas primeiras três componentes serão essas e as minhas componentes negativas serão essas aqui. Beleza. Então quem que é esse determinante aqui? Na direção a ρ, o que eu tenho? Eu tenho h, tenho ρh, né? Ρ vezes h de φ.
E na parte negativa eu tenho 0 aqui, né? Nessa coluna aqui. Nessa diagonal. Beleza. Mais. Em A θ eu tenho 0 para os dois lados, né? 0 aqui na minha primeira multiplicação, na diagonal positiva, e numa diagonal negativa aqui também eu tenho H vezes 0 vezes Aφ. Então eu não tenho componente em Aφ. Já em AZ eu não tenho nenhuma soma, né, nenhum termo aqui na diagonal positiva, mas eu tenho um termo na minha diagonal negativa, né, que vai ser menos ρ ao quadrado dφ AZ. Só que aqui, como ela está no sentido negativo, então ela vai se tornar positiva. Então, mais ρ ao quadrado dφ AZ. Deixa eu só colocar aqui na mesma orientação, né? Então, AZ que multiplica ρ ao quadrado dφ. Beleza, então esse cara daqui é o meu produto DL vetorial R. Então vou substituir isso lá naquela equação lá em cima. Vamos continuar daqui, ó. Então meu DH é I sobre 4π e meu DL é esse cara daqui. E multiplica ρh dφ. Na verdade, eu já posso colocar o dφ fora, né? ρh a ρ mais ρ ao quadrado dφ. Peraí, ρ ao quadrado AZ. Tudo isso integrado em relação a φ sobre R ao cubo. Só que quem é R ao cubo, né? Note que R é uma distância constante. Porque quem é R, né? R é a curva que liga o meu ponto de observação ao ponto onde eu estou integrando a minha carga, né? A minha carga dl. Então, este comprimento aqui é R. Note que R é um valor constante. Pelo teorema de Pitágoras, R é igual a raiz de A ao quadrado mais ρ ao quadrado. Que A, né? Não existe nem A aqui. H ao quadrado. H ao quadrado mais ρ ao quadrado. Beleza. Então eu já posso substituir isso aqui. No lugar do R ao cubo. Então aqui no lugar do R ao cubo, eu vou ter H ao quadrado mais ρ ao quadrado elevado a 3 meios. Então essa é a integral que eu tenho que fazer. Vamos abusar um pouquinho da simetria agora, porque a gente pode dividir esse cara daqui em duas integrais. Então a gente pode dizer que essa integral aqui é I sobre 4π. E qual que é a integral aqui que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo a integral de 0 a 2π dessa quantidade aqui. De ρh a ρ mais ρ ao quadrado a z dφ h ao quadrado mais ρ ao quadrado 3 sobre 2. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na simetria desse problema em relação a ρ, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Para cada componente dl, eu vou ter uma outra corrente que está diametralmente oposta a essa mesma posição. Se a corrente aqui flui neste sentido, a corrente aqui vai fluir no sentido contrário, certo? Para cada componente de corrente de um lado
do meu círculo, eu vou ter uma corrente, eu vou ter uma correspondência no lado contrário. Isso vai provocar aqui no meu resultado, no meu DH total, na verdade, no meu DH, ele vai produzir duas componentes. Então, a gente já viu aqui, ó, que a gente tem duas componentes, uma em Z e a outra em... Uma componente em Z e a outra componente em ρ. Então, vamos posicionar essas componentes aqui, ó. Para a minha primeira, essa original aqui, ó, eu vou ter uma componente em ρ. Então, mas veja só para onde especificamente o meu vetor a ρ está apontando no momento em que eu integro para... Deixa eu usar cores diferentes aqui, né? Vamos usar uma cor verde para representar a contribuição dada por esse lado aqui. Então, quem é que vai ser o meu campo H? Ele vai ter uma componente em Z. Tem uma componente em Z e vai ter outra componente na direção de arrow. Mas nesse ponto específico da minha integração, arrow está apontando nessa direção aqui, né? Correto? Então ele vai ter essa cara. Meu vetor H vai ser a soma dessas duas componentes, dada por aquela equação. Quando eu integro no lado contrário, tem alguém me telefonando agora. Sempre tem alguém que me telefona nessa hora. Então, quando eu integro no lado contrário, eu vou ter duas componentes também. Só que, quais serão as direções das minhas componentes? Vamos desenhar a contribuição desse lado contrário de azul, né? Eu vou ter uma contribuição em Z, então também vou ter uma contribuição aqui na mesma direção em Z. E vou ter uma contribuição na direção ρ. Mas perceba que agora o raio ρ não está na mesma posição anteriormente. Ele agora está na posição contrária. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu tenho um cancelamento das componentes em ρ, na direção ρ, quando eu integro ao longo de φ. Perfeito? Vocês compreendem? Então, essa primeira parcela da integração aqui, ó, ρ, φ a φ, ela é igual a zero. A integração é igual a zero. Não, I não está em lado oposto não, Robson. Não estão lados opostos, não. A corrente I está apontando na direção a φ, nos dois casos. A gente está pensando aqui, a gente está pensando em coordenadas cilíndricas, né? Então a corrente I aqui não está em lados opostos, não. Estão em lados... estão no mesmo lado. Certo? O que nós estamos cancelando aqui é porque a gente está fazendo essa integral aqui, ó. Integral de ρ de φ. Essa integral aqui é zero. Porque o ρ está girando junto com o φ. É como se a gente estivesse somando em torno... Se eu estiver olhando aqui no plano... Se eu estiver olhando aqui no plano XY. XY. Eu estou fazendo a integração de todos esses arrow aqui, ó. Eu estou somando esses vetores. Então eles têm que dar zero. Essa integral aqui é zero, né? Então, beleza. Notem que existe uma diferença entre arrow integral de dφ, que é diferente de integral do vetor dφ, né? São coisas diferentes aqui que estão acontecendo. Ok? Porque arrow depende de φ.
a posição do meu vetor raio depende do ponto onde eu estou observando o ângulo φ, certo? Então, isso aqui é diferente disso. Portanto, eu não posso nessa integral somente... vou botar o vetor unitário para fora. Não posso. Ok? Então, eu fiz aquela integral, ela deu 0. Quer dizer, não fiz, né? A gente, por simetria, vai anular essa integral aqui. Então, ela será igual a I sobre 4π integral de 0 a 2π dessa quantidade. Então, ρ ao quadrado sobre h ao quadrado mais ρ ao quadrado. Isso elevado a 3 meios, tudo isso integrado em dφ. Aí agora sim, agora esse meu integrando é constante em relação a φ. Que ρ não é a direção do vetor, ρ é o valor do raio. O valor do raio é constante, certo? Integral de ρ dφ, aí eu posso dizer que isso aqui é ρ integral de dφ. Agora eu posso, beleza, tudo bem. Ρ aí eu não posso, certo? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre essas duas integrações. Então esse cara daqui é I ρ ao quadrado sobre, essa integral vai dar 2π, né? A integral de dφ de 0 a 2π. Então esse cara daqui vai dar 2π, quando eu cancelar com o 4π, vai sobrar um 2 aqui embaixo, h ao quadrado mais ρ ao quadrado, 3 sobre 2, faltou o vetor unitário, né? Na direção AZ. Então esse cara daqui é o meu campo produzido pela espira. Certo? Então, uma única espira, produz um campo magnético de intensidade. Vou só copiar aqui ao quadrado, porque a gente vai usar isso como referência para o próximo exemplo. I ρ ao quadrado na direção AZ sobre 2 ρ ao quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Beleza? A gente quer resolver o problema do indutor. E ele começa com a resolução de uma espira única. Vamos continuar pensando aqui sobre esse problema. Só um momentinho, um segundo. Deixa eu já abrir uma página nova aqui. Eu não sei se ele vai ter que processar. Agora ele abriu na hora. Beleza. Vamos agora imaginar que nós temos um toroide. Melhor não, toroide não, um solenoide. Vamos calcular qual é o campo magnético no interior de um solenoide. E que é um solenoide? É um fio e a gente vai enrolar, fazendo várias espiras. Certo? Por que a gente faz isso? Né? Por que isso é interessante? Vamos primeiro pensar qual é a razão de existir uma geometria como essa. Quando a gente pensa lá em circuitos CC, circuitos de corrente contínua, certo? A gente sabe que tem um curto-circuito entre os dois pontos aqui. Então, às vezes, a gente não observa o que está acontecendo do ponto de vista dos campos elétricos e magnéticos. E aqui o que vai interessar para a gente é o campo magnético. Quando a gente tem um único fio, esse fio, se uma corrente está fluindo nesse sentido aqui, pela regra da mão direita, vai induzir um campo magnético, né, nesse sentido aqui.
Eu sei que o desenho não faz muito jus, né? Mas ele está circulando. Bem, passa a regra da mão direita aí que você vai entender. Às vezes não é tão simples visualizar essa figura, certo? O movimento de cargas num solenoide, ele nem sempre gera um campo elétrico, porque o que gera um campo eletrostático, certo? Vamos falar aqui de campo eletrostático. Um campo eletrostático, ele é gerado por um excesso de cargas, certo? Um excesso de cargas. Se eu tenho aqui uma região metálica, eu posso ter nessa região metálica movimento de elétrons para um sentido e movimento de lacunas para o outro sentido. Isso gera uma corrente elétrica. Desculpa, isso gera uma corrente elétrica nessa direção, mas sem um excesso de cargas. Certo? O que foi, Eric? Foi o espirro? Foi. Então, aqui, nesse caso particular, eu tenho campo magnético e não tenho campo elétrico. Agora, eu vou repetir, Claudinho. Agora, se eu tenho um campo magnético que varia no tempo, aí essa é uma outra situação. Se eu tenho um campo magnético que varia no tempo, vocês vão ver pelas leis de Maxwell, mas só em eletromagnetismo 2, que a variação de um campo magnético produz um campo elétrico, independente da existência de cargas no espaço. Isso acontece no vácuo, por exemplo. Se eu tenho um campo magnético no vácuo e ele varia, então ele induz um campo elétrico. E o que eu acho mais bonito do eletromagnetismo é que a variação de um campo elétrico também gera um campo magnético. Ou seja, a variação de um campo magnético produz um campo elétrico. E a variação do campo elétrico produz um campo magnético. Isso implica que um gera o outro e o outro gera o primeiro. Isso faz com que o campo eletromagnético ele não precise nem de correntes e nem de cargas para se manter propagando no espaço. Aí é isso que a gente chama de propagação do campo eletromagnético. É isso que a gente usa, por exemplo, para fazer comunicações de rádio. Bem, por rádio aqui entenda-se todo tipo de comunicação de eletromagnética. Apesar da gente entender que a rádio que a gente escuta, né, rádio FM, AM, ela é feita só em uma pequena banda do espectro eletromagnético. Então existe essa diferenciação entre rádio, o que a gente escuta, rádio, e rádio no sentido de todas as transmissões eletromagnéticas. E aí é Wi-Fi, Bluetooth, a própria luz. A luz se propaga pelo mesmo efeito. Rádio, TV digital, TV analógica, todas as comunicações, tudo que a gente chama de telecomunicação, é um efeito da propagação do campo eletromagnético, incluindo fibra ótica. A fibra ótica também é uma propagação de luz e, portanto, uma propagação de um campo eletromagnético. Luz é um campo eletromagnético, né? Só que especificamente dentro de um espectro que o nosso olho consegue captar. Mas, do princípio, fisicamente, luz e Wi-Fi é a mesma coisa. Certo? Do princípio físico, princípio eletromagnético, os dois são indistinguíveis. Tá? Eu vou repetir aqui, Claudiane. Vamos lá. Quais são os princípios que a gente tem aqui para a geração de campos? Uma distribuição de cargas, uma distribuição ρS de cargas, ela é capaz de gerar um campo elétrico. Certo? Então, com uma distribuição de cargas, se existem cargas livres no espaço, a gente gera campo elétrico. Já o campo magnético, ele é criado a partir de
uma distribuição de correntes. Já vai um spoiler da outra equação, né? Da equação circuital de Ampère, que é essa segunda aqui, a equação de Ampère. Então, para existir campo elétrico, eu preciso ter acúmulo de cargas. Então, se eu tenho, por exemplo, em uma região, uma determinada quantidade de cargas que está sendo induzida aqui nessa região, e essa quantidade de cargas está acumulada, então esta quantidade de cargas faz gerar um campo elétrico. Que a gente pode calcular com todas as ferramentas que a gente usou lá na primeira unidade. Para existir campo magnético, a gente precisa que exista uma corrente. Certo? Uma corrente elétrica, que é um movimento de cargas. Agora, como a gente está trabalhando com campos magnéticos estáticos, então essa corrente precisa ser estática para existir um campo magnético, que é essa segunda situação que está aqui já desenhada. Aí a pergunta de Robson foi: se o movimento de cargas sempre vai gerar um campo elétrico, e não necessariamente. E um exemplo que eu dei aqui foi: imagine que você tem um condutor numa região metálica. E eu submeto esse condutor aqui a um campo elétrico. Pode ser provocado aqui por uma bateria, por exemplo. Não estou colocando um campo elétrico. Qual é a característica de um material condutor, né? A energia necessária para você separar os elétrons da camada de valência do núcleo é muito pequena. Então, com uma pequena tensão elétrica, você consegue gerar um arraste muito grande dos elétrons. Então, aqui o que vai acontecer? Ó, você vai induzir uma corrente nesse sentido, o que significa que os seus elétrons estão se movendo no sentido contrário. Estão se movendo no sentido contrário. Só que isso significa que existe um desbalanço de cargas? Existe um desequilíbrio de cargas? Não. Porque quando o meu elétron sai daqui e preenche a próxima lacuna, um outro elétron que estava anteriormente vem e preenche a dele. Esse é um movimento contínuo de cargas, né? Então, em nenhum momento eu gero aqui nessa minha corrente eletrostática, em nenhum momento eu gero desequilíbrio de cargas. Porque o espaço que é deixado por um elétron quando ele se movimenta, que é uma lacuna, é preenchida pelo próximo elétron que anda naquele sentido. Certo? A gente pode visualizar esse preenchimento de lacunas como sendo um movimento de lacunas no sentido contrário. Então é como se eu tivesse duas correntes aqui. Uma corrente de elétrons nesse sentido e uma corrente de lacunas no sentido contrário. Lembre-se que as lacunas, elas estão associadas aos espaços que são criados pela ausência de um elétron. Então a lacuna não é uma partícula que está andando. Ela é apenas um buraco que está sendo preenchido sucessivamente por elétrons caminhando no sentido contrário. Então, neste exemplo aqui, não existe o desequilíbrio de cargas. Em nenhum momento eu observo aqui nessa barra o excesso de elétrons ou a ausência de elétrons, que seria o excesso de lacunas, excesso de buracos. Tá? Em nenhum momento isso acontece. Portanto, aqui eu não tenho campo elétrico. Não tenho campo elétrico. Eu tenho só campo magnético. Ficou claro? Beleza. Agora, eu tô aqui falando do campo eletromagnético, apesar dele ser algo que não está no nosso escopo da disciplina de eletromagnetismo 1, mas uma coisa importante para a gente saber sobre o campo eletromagnético é que ele é autoinduzido. Então, eu posso criar um campo eletromagnético de várias formas, mas uma delas é eu induzir em algum elemento uma corrente variável no tempo. E não é qualquer corrente, ela precisa ter características específicas. Mas se eu consigo induzir uma corrente variável no tempo, essa corrente induz um campo magnético variável no tempo, que por sua vez induz um campo elétrico variável no tempo, e o campo elétrico reinduz o campo magnético.
Aí mesmo em pontos distantes dessa corrente, onde eu não tenho corrente elétrica, eu continuo tendo essa autoindução aqui. O campo magnético gerando campo elétrico e o campo elétrico gerando campo magnético, e aí, voilá, o campo se propaga. Vai existir campo eletromagnético em pontos onde não tem corrente, ou em pontos muito distantes daquela corrente que gerou esse campo eletromagnético. Essa corrente aqui vai acontecer numa região metálica e a gente vai dar o nome de antena. Então, o que é uma antena? Uma antena é qualquer elemento capaz de fazer esse efeito aqui acontecer. Beleza? Agora vamos voltar para a nossa discussão do solenoide. Vamos desenhar aqui o solenoide. Imagine que eu tenho um único elemento de corrente aqui. Ele vai gerar um campo magnético girando nesse sentido aqui. Passa com a regra da mão direita que você vai ver. Certo? Mas se a minha corrente vai para Z, se a minha corrente está na direção Z, o meu campo magnético vai estar na direção φ. Imagine agora que eu quero aumentar a intensidade desse campo magnético. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui ao lado dessa minha corrente induzida um outro condutor. Eu vou colocar um segundo condutor. Vamos supor que esse segundo condutor tenha a mesma corrente I. O que vai acontecer? Eu não vou observar o ponto entre os dois condutores. Esqueça o ponto entre os dois condutores. Vamos imaginar só o lado de fora aqui. Então, ó, dos dois lados eu vou ter uma corrente maior sendo induzida, porque agora eu tenho duas espiras. Quer dizer, um campo magnético maior, porque agora eu tenho duas espiras. Certo? A gente está falando aqui de um ponto de vista qualitativo, tá? Depois a gente vai calcular. O exemplo é o cálculo disso. Mas dá para perceber que quanto mais quanto mais condutores eu tenho aqui conduzindo essa mesma corrente I, maior vai ser o valor do meu campo magnético no exterior desses condutores. Vocês concordam com isso? Não. A gente vai supor que eles estão isolados. Mas qualquer pessoa que já mexeu num transformador sabe que o fiozinho do transformador ele tem um esmalte por fora, né? Vocês já devem ter visto isso em um transformador. O fio ele não é desencapado, ele tem um esmaltezinho por fora, justamente para garantir que eles não toquem. E a gente não tenha aqui a corrente vazando de um para o outro. Então esse fio aqui ele tem que estar isolado. O fio de transformador tem esse esmaltezinho por fora. Ok, como é que a gente consegue fazer isso com um único fio? Eu enrolo o fio. Simples assim. Então como é que eu vou criar esse campo magnético de valor mais intenso? Eu pego o fio e enrolo. Então, eu vou desenhar isso aqui maior. O mesmo fio, eu vou enrolar ele várias vezes. Então aqui eu estou aumentando o número de espiras. Porque se você observar aqui, ó, vamos supor que eu estou botando uma corrente nessa direção. Então, ó, a corrente está subindo por aqui, subindo por aqui, subindo por aqui, subindo por aqui. Certo? Então, se você observar ao lado de cada espira, todas as correntes estão fluindo no mesmo sentido. Então eu vou ter um campo magnético intenso no interior da espira. E ele está seguindo em que direção? Ele está nessa direção aqui, né? Pelo interior da espira. Pela regra da mão direita dá pra gente ver como isso acontece. Então as linhas de campo magnético vão fazer isso aqui, ó. E quanto mais vezes eu enrolo esse fio, mais intenso se torna o campo magnético no interior dessa espira. Então, dentro da espira, eu vou ter uma concentração, eu vou ter um fluxo de campo magnético
muito maior do interior da espira. E aqui fluxo vocês já sabem o que quer dizer, né? Fluxo é a integral do campo ao longo da área. Certo? O fluxo não é uma coisa aleatória. Fluxo quer dizer isso aqui. Deixa eu colocar H aqui, vai, que eu... surgiu um B do nada aqui. É porque B é o vetor de densidade de fluxo elétrico, de fluxo magnético. Então, na verdade, nem fechada essa cara daqui. É aberta mesmo. Se eu pego uma área da seção aqui interna, uma área de seção interna, o meu fluxo do campo magnético vai ser mais intenso. Quanto mais voltas eu dou. Então, esta é uma forma muito fácil da gente aumentar o campo magnético numa região do espaço com um único fio. Resta a gente agora calcular quem é esse valor. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu tô com o meu WhatsApp web aberto aqui, às vezes ele tá dando umas notificações. Vocês escutam isso ou não? Só para eu saber, porque se for eu fecho. Não? Então eu vou deixar. É só eu que ouço. Ah, Romeu ouviu. Romeu achou que era dele. Deixa eu fechar aqui rapidinho, só pra... porque tá me atrapalhando. Nem tanto vocês, mas tá me atrapalhando bastante aqui. Vamos lá. Então, beleza. Agora, a gente consegue calcular isso aqui de algumas formas. Quem é que vai ser a minha posição dl aqui, né? A gente vai fazer a integral, tem o dl e tem o r. Nesse modelo aqui, o dl teria que subir aqui, né? Seria uma função de φ e z, em que eu ia ter uma relação aqui entre φ e z. Eu quero simplificar esse cálculo aqui. Então, nós vamos fazer duas aproximações sucessivas. Qual é que vai ser a nossa primeira aproximação? A minha primeira aproximação é que, em vez de ter um solenoide cujas correntes variam tanto em φ quanto em z, eu vou aproximar cada uma dessas espiras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras. Eu vou aproximar esse cara daqui por uma espira fechada, que fica na posição média. Seis e 7. Então, a minha primeira aproximação é essa. Eu vou desprezar a corrente média entre o ponto inicial e o ponto final desse enrolamento aqui, ó. Porque quando eu enrolo aqui, existe um acréscimo aqui em Z, né? Eu vou colocar ele nessa posição aqui. Eu vou dizer que isso aqui é igual a isso. Certo? Então, eu vou colocar ele no ponto central entre o início e o final desse enrolamento. Vou colocar ele no meio. Então, eis aqui esse enrolamento aqui no meio. Essa é a minha primeira aproximação. E eu vou desprezar o efeito dessas correntes aqui fora, causadas pela continuação do fio, né? Eu vou desprezar o fio. Eu vou supor que o meu campo interno é causado só por essas espiras. Então aqui já fica muito mais fácil, porque eu posso fazer um somatório, né? Eu tenho meu resultado anterior. Eu tenho meu resultado anterior calculado para a minha espira Agora ele resolveu não passar mais a página. Acho que ele vai travar. Veja, Robson, a gente sempre pode fazer essa aproximação se a gente supuser que o enrolamento ele é muito curtinho, o que é o caso na maioria das vezes. Porque quando a gente faz o enrolamento, esses enrolamentos aqui eles são bem próximos. Não sei se você já abriu um transformador para dar uma olhada dentro, como é, ou um indutor de enrolamento de fios. Em geral, esses enrolamentos são muito próximos, certo? De fato, coisa aqui, vamos lá. Esses enrolamentos são muito próximos. Então a gente pode fazer. Desde que você não tenha um enrolamento separado, isso funciona bem. Então não manter muito espaço entre
Acho que é por aqui. Vamos lá. Hoje é dia 28, né? Cadê? Ah, esse aqui. Beleza. Ok. Então, desde que esse enrolamento ele não seja muito distanciado, a gente pode fazer essa aproximação. Ok. Aí a gente vai fazer uma outra aproximação também. Mais uma, para ficar mais fácil. Porque aqui eu poderia fazer um somatório, né? Eu poderia fazer um somatório do campo provocado por cada uma dessas espiras. Só que a gente ainda pode fazer uma segunda aproximação, que é o seguinte. Cada uma dessas espiras aqui, ela vai ter essa mesma corrente I, certo? Eu tenho uma corrente I que está fluindo pelo fio, então cada uma delas vai ter uma corrente I fluindo nesse sentido aqui. Eu vou substituir cada uma delas por uma fita. Certo? Eu vou substituir cada uma delas por uma fita. E essa fita vai ter uma corrente superficial. Só que note o seguinte. Se eu faço com que a fita tenha esse mesmo comprimento aqui, ó, quem é essa distância aqui? Vamos pensar. Vamos supor que o meu solenoide tem comprimento total L e N espiras. Quem é que vai ser essa minha distância? Essa minha distância é L sobre N. Então aqui a minha corrente elétrica vai agora ser uma densidade superficial de corrente elétrica. Essa minha densidade superficial, a gente dá o nome de K, vai ser igual à minha corrente dividido pela linha L, né? Pelo meu comprimento L. O meu comprimento L é L sobre N, então quando eu dividir isso, o cara daqui vai ser I, N sobre L. Eu vou chamar essa quantidade aqui de NI, em que N, esse N minúsculo igual a N maiúsculo sobre L, é a densidade linear de espiras. Ok? É o número de espiras dividido pelo comprimento. Faz sentido a gente expressar isso dessa forma, porque a gente pode ter espiras maiores e menores, mas com a mesma densidade. E também para a gente ter a noção de que a densidade de espiras é tão importante quanto o número de espiras. Então, se eu faço um enrolamento com o mesmo número de espiras, mas as espiras estão espaçadas, elas não estão compactas, isso vai ter uma influência no campo elétrico final. Ok? Então, a minha segunda aproximação é essa. Por que essa segunda aproximação é interessante? Porque, se você já notou, quando eu faço essa aproximação para todas as espiras, eu estou transformando o meu problema, em vez de um somatório de espiras, em um tubo, uma casca cilíndrica, que possui uma densidade superficial de corrente K, igual a N, e em que N é a densidade. Qual que é a vantagem? Aqui eu posso resolver com uma integração. E quem é que eu vou integrar aqui? Eu vou integrar um DH, em que cada DH é causado por uma seção infinitesimal aqui na casca desse cilindro. E esta seção infinitesimal aqui, que vai ter um comprimento dz, se eu coloco o meu z aqui, né, nessa orientação, eu coloco meu z nessa orientação,
como é que eu posso dizer? Cada elemento infinitesimal que vai somar o meu DH vai ter um certo comprimento dz infinitesimal. Então, eu posso dizer que, em relação a essa minha espira, o meu ponto de observação vai olhar o resultado, né? Desculpa, deixa eu refrasear. Se eu estou observando aqui nesse ponto, a influência de cada elemento infinitesimal que vai formar esse cilindro pode ser interpretado como uma espira. Então, em vez de ter uma somatória de espiras, eu tenho agora uma integral de espiras. Certo? A vantagem agora é que eu vou ter um resultado final que não vai ser um somatório, vai ser uma integral fechadinha. A gente analisa só no... Pode ser... a gente está interessado mais no eixo do cilindro, né? Na parte central. Então agora vamos lá calcular. Quem é que vai ser o meu DH? DH, ele é o resultado anterior, né? Esse resultado aqui, H causado por uma única espira, agora vai ser causado por uma daquelas fatias infinitesimais do meu cilindro. É como se eu tivesse infinitas espiras e cada espira tem uma corrente que é igual àquela minha densidade K. Então aqui no lugar do I, eu vou colocar a minha densidade K. Então olha só, o resultado anterior eu só vou transpor para cá, né? A gente tinha K. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho K rho ao quadrado, K rho ao quadrado, aí eu tinha sobre 2 rho ao quadrado mais H ao quadrado, três meios. Esse cara aqui na direção AZ. Certo? E o meu elemento de integração aqui é o elemento de integração DZ. Beleza? Eu estou analisando exatamente no centro do cilindro, né? Para já aproveitar o resultado anterior. Então, quem é a minha densidade K? A minha densidade K é N vezes I. Então, eu tenho N vezes I sobre 2 ρ ao quadrado, 2 ρ ao quadrado. Agora sim, tem essa questão aqui. Quem é H, né? Que eu só trouxe o H de lá para cá. O H aqui, no caso, será a minha posição Z, né? Ó, meu H era a posição do ponto de observação. Então, aqui, nesse caso, meu H será a minha altura Z. Se eu estou colocando o meu eixo aqui, por exemplo, no início, estou dizendo que aqui no meu início é Z igual a zero, então, a minha posição aqui na integração será Z igual a H aqui, minha posição. Então, eu vou substituir H ao quadrado por Z. Z ao quadrado. Então, beleza. Z ao quadrado, 3 meios, isso integrado na direção dz, vezes o vetor unitário AZ. Então agora resta a gente integrar esse cara daqui. Então meu campo H será igual a integral em Z, né? A integral em Z. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos dizer que o meu tubo comece num ponto Z1 e vá até um ponto Z2 qualquer aqui. Então eu vou fazer essa minha integração de Z1 até Z2. De Z1 até Z2,
de quem, né? Dessa quantidade aqui. Então, NI. Esse raio, vamos dizer que esse cara daqui tem um raio A. Então, se ele tem um raio A, como esse raio aqui é constante, a gente pode colocar esse cara daqui. A ao quadrado, 2 sobre A ao quadrado, mais Z ao quadrado, 3 meios dz, e isso tudo na direção AZ. AZ aqui eu posso tirar da integral normalmente. A gente não tem que tirar a distância em Z do círculo para a origem de Z? Como assim? Tirar a distância em Z do círculo para a origem? Eita. Você está falando a distância do círculo que a gente está integrando até o ponto? Sim, sim. Na verdade, eu acho que é porque a origem não está aqui. Peraí, só um momento. Vamos. Tem razão, vamos lá. Vamos fazer de novo. Eu estou colocando o meu ponto de observação na origem. Meu ponto de observação está na origem do ponto onde eu estou observando. Quer dizer, na origem do meu sistema, né? E o meu tubo vai de uma posição Z1 negativa até uma posição Z2 positiva. Quem é que eu estou integrando? Eu estou integrando em DL aqui, né? Certo? Então eu estou fazendo a integração ao longo desse tubo de Z1 até Z2, fazendo variar a posição da minha corrente K. Então, observando o somatório neste ponto fixo que é a origem. Então, quem é que vai ser a minha distância H dessa fórmula aqui, né? A distância H da fórmula anterior vai ser o próprio Z. Porque o próprio ponto onde eu estou integrando é a minha distância H. Certo? Vamos lá. Ok. Beleza, então esse cara daqui sai da equação. Então esse cara daqui vai ser AZ vezes NI A ao quadrado sobre 2, integral Z1 até Z2, de dz sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado, 3 meios. Essa integral aqui é uma integral tabelada. Então a gente não precisa recalcular. A gente faz ela como AZ, NI A ao quadrado sobre 2. E o resultado dessa integral aqui, deixa eu só olhar de novo aqui qual era. Lá no final. Essa integral aqui é x. No caso aqui vai ser z, né? Que a integral aqui na tabelinha está em relação a x. Mas aqui a gente substitui por z. Então esse cara é z sobre a ao quadrado sobre raiz de z ao quadrado mais a ao quadrado. X sobre a ao quadrado mais, sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Beleza. Isso avaliado. Certo. O K, Claudiane, deixa eu só colocar aqui os limites de integração, né? Z2 até Z1. Z1 a Z2. O K, aqui da equação, surgiu quando eu continuei fazendo as minhas
aproximações. Então, eu aproximei a minha espira de corrente I de uma fita de densidade K. Para que essa aproximação faça sentido, essa densidade K aqui, ó, tem que somar igual a essa corrente. Então, essa densidade superficial K vai ser I dividido pelo comprimento por onde eu estou distribuindo essa corrente. Esse comprimento é L sobre N, então, portanto, K vai ser I dividido por L sobre N, ou seja, I N maiúsculo sobre L. Eu posso chamar esse N sobre L de densidade de espiras, aí eu chamo ele de Nzinho pequeno. Quando eu adaptei aquela equação para cá, eu supus que, em vez de ter um tubo contínuo, eu tenho elementos infinitesimais, e cada elemento infinitesimal representa uma espira. Então, K, ρ ao quadrado, tornou-se Ni ao quadrado. E esse elemento tem que ser integrado em relação a Z, para levar em consideração a contribuição de cada um desses elementos infinitesimais que somam esse tubo. Então, foi esse cara daqui, ó. O A ao quadrado vai cortar com sobre A ao quadrado, do outro lado aqui. Então, o que eu tenho é esse cara daqui. AZ NI sobre 2, que multiplica o final menos o inicial, aqui nesse caso. Então, Z2 sobre raiz de Z2 mais A ao quadrado. Opa, Z2 ao quadrado mais A ao quadrado. Menos Z1 sobre raiz de Z1 ao quadrado mais A ao quadrado. O livro sugere que a gente represente isso da seguinte forma. Opa. Deixa eu desenhar meu solenoide outra vez. Então vamos lá. O meu raio A está aqui. Esse comprimento aqui é Z2. E esse comprimento aqui, essa é a diagonal, e o comprimento aqui é Z1. Beleza. Eu posso chamar esses ângulos aqui, esse ângulo aqui, eu posso chamar ele de θ2. E esse ângulo aqui eu posso chamar ele de θ1. Então, observando por θ2 aqui, quem é o cosseno de θ2? O cosseno de θ2 é o cateto cosseno de θ2 é o cateto adjacente. Cosseno é o cateto adjacente. Como assim? Rho sobre R ao quadrado? Eu não entendi. É. O cosseno seria ρ sobre essa distância aqui, né? Sobre essa distância aqui, que seria Z2 ao quadrado mais A ao quadrado. O seno de θ2 é o que vai dar a relação que a gente quer aqui. Então, o seno de θ2 vai ser Z2 sobre raiz de Z2 ao quadrado mais A ao quadrado. E o seno de θ1 vai dar o meu outro resultado aqui, né? Então, esse cara daqui vai ser AZ
sobre 2 seno de θ2 menos o seno de θ1. Todo mundo resolveu buzinar na mesma hora aqui. Agora, deu um pouquinho diferente no resultado do resultado que eu estava esperando. 2n sobre L. Não, θ2 e θ1 não são iguais, né? θ2 é o ângulo feito... Ah, desculpa. O problema aqui foi que eu assumi o θ no lugar errado. O livro fez o θ diferente. Desculpa, então. O livro colocou o θ não em relação a essas duas curvas aqui. Por isso que deu seno e o resultado no livro deu cosseno. E o que está acontecendo aqui? Porque se você assumir o ângulo errado, vai dar a função trigonométrica errada, né, professor? Então vamos consertar aqui para ficar igual ao livro. Mas esse resultado aqui é isso mesmo. Seno θ2 menos seno θ1. Então vamos lá. Vamos agora colocar os ângulos corretamente. Então, θ2 é esse ângulo aqui, ó. E o θ1 é este ângulo aqui. Aí agora dá o cosseno, né? Agora dá o cosseno. Porque agora, o que eu tenho aqui é o A. Então, em relação a θ2... Caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Peraí. θ2. Isso é simples. Por que eu tô me enrolando com isso? Vamos lá. θ2. Aqui eu tenho Z2. Certo? θ2. Seno de θ2 é o cateto oposto, A, sobre essa raiz aqui. E o cosseno de θ2 é o cateto adjacente, Z2. Agora, beleza, sobre a raiz. Pronto. Então, para esse θ2 e esse θ1, aí a gente corrige aqui para cosseno. Ficou confuso, não foi? Porque eu escolhi o ângulo aqui errado. Eu estou insistindo nessa escolha do ângulo aqui só para a gente ficar exatamente igual à resposta que vocês têm aqui no livro, tá? Então, a gente escolhendo θ2 aqui e θ1 aqui, o cosseno de θ2 vai ser Z2 sobre essa hipotenusa, que é a raiz de Z2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, essa quantidade aqui torna-se cosseno de θ2 e essa outra quantidade torna-se o cosseno de θ1. Então, cosseno de θ2 menos cosseno de θ1. Beleza. Desculpa aí pela confusão, tá? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Massa. Não, beleza. Mas quem se estressa sou eu mesmo, Claudinho. É, quem se estressa sou eu mesmo. Não é? Vamos lá. Vamos ver a terceira das equações de Maxwell que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Diga lá. Certo?
Veja, condutores de alta tensão, você quer dizer muita coisa com isso, né? Mas você está falando especificamente dos condutores trifásicos de alta tensão? A rede elétrica na rua, né? Isso, entendi. Qual que é a soma das correntes? Se você tem aqui, ó, 3 condutores numa posição aqui, qual que será a soma dessas 3 correntes aqui? Foi uma pergunta. Essa não foi retórica, não. Essa foi realmente para vocês responderem. Seria zero, não é isso? Essa corrente aqui é zero. Então, pela lei circuital de Ampère, que é a que a gente vai falar agora, nesse momento, pela lei circuital de Ampère, o campo magnético aqui no exterior é igual a zero. Certo? Isso evita a interferência. E também a perda de energia, né? Porque quando você cria um campo, você cria energia. Você, você dispersa energia pelo espaço. Então isso também é mais econômico do ponto de vista energético. A lei circuital de Ampère é o equivalente da lei de Gauss, só que para campo magnético. O que a lei de Gauss afirma? Vamos relembrar aqui a lei de Gauss. Se eu tenho aqui uma certa quantidade de carga Q distribuída ao longo de um espaço, se eu crio uma superfície S que envolva esta carga Q, o fluxo do meu vetor D, que é o vetor densidade de fluxo elétrico, ao longo dessa superfície é igual à integral da minha carga. Certo? Eu estou estabelecendo uma relação entre os geradores de carga e o campo que é gerado por esta carga. Qual é a relação dual que existe aqui entre a lei de Gauss e a lei circuital de Ampère? Se eu tenho uma quantidade de condutores e eu traço uma linha que circula, uma linha fechada, né? Que circula todos esses condutores, a circulação do campo magnético vai ser igual à corrente envolvida aqui nesse espaço. Então, a lei circuital de Ampère afirma que a circulação do campo magnético ao longo dessa linha L fechada vai ser igual à corrente envolvida naquela superfície S. E isso responde à sua pergunta, Claudiane. Porque se a corrente total envolvida por essa curva for igual a zero, somando essas curvas, somando essas componentes, né? Então o campo magnético ali naquele laço, fora, vai ser igual a zero. Certo? Então essa é uma forma também da gente fazer uma espécie de isolamento. Ok? Beleza. Essa corrente envolvida, ela pode ser uma corrente num condutor. Então, se ela for uma corrente em condutores, vai ser a simples soma dessas correntes, mas ela também pode ser expressa como a integral do vetor densidade ao longo da superfície S, que é encerrada pela curva L.
Então, se em vez de eu ter condutores pontuais aqui, eu tenho densidades de corrente J, então, ao longo dessa superfície, vamos desenhar aqui uma outra superfície, quem é que vai ser a corrente total, né? Se eu tenho essa curva L aqui, quem é que vai ser a corrente total? Ai, caramba, não era para fazer isso. Quem é que vai ser aqui a corrente total, né? A integral do meu vetor densidade de corrente. Esses caras daqui são J, né? Vai ser meu J ds. Ok? Dá para ver que existe aqui uma relação direta entre a lei de Gauss e a lei circuital de Ampère. Essa aqui é a forma integral da lei circuital de Ampère. Como é que eu encontro a minha forma? Como é que eu encontro a minha forma infinitesimal? É só utilizar o teorema de Stokes, que é o equivalente do teorema do divergente, né? Então, esse cara daqui é igual a integral na superfície S de J ds. Se eu uso o teorema de Stokes, eu vou dizer que essa integral aqui, ó, a integral numa superfície fechada, a circulação de H dl vai ser igual à minha integral na superfície S do rotacional de H ds. Na superfície S, que é encerrada na linha L. Ela é limitada pela curva L. Então, esse cara daqui é a integral de S em J ds. Essas integrais aqui só podem ser iguais se os seus integrandos são iguais em todos os pontos no espaço. Então, a forma infinitesimal da lei circuital de Ampère é esta. Rapaz, você me pegou agora, Robson. Você me pegou. Eu vou dar uma pesquisada e amanhã eu te respondo. Pode ser? Se tem outra lei que não seja a lei circuital de Ampère. Mas na minha memória existe uma lei de Ampère, sem ser essa. Eu vou dar uma olhada e eu te respondo amanhã. Não, eu sempre ouvi ela ser chamada lei circuital. Mas o pessoal também chama ela só de lei de Ampère. Beleza. Então vamos dar uma aplicada nas leis de Ampère. Então tá aqui a lei de Ampère. Vamos ver a primeira aplicação. Vamos refazer o cálculo para uma linha de carga I, de corrente I. A gente tinha obtido isso anteriormente, né? Então vamos fazer de novo agora para a gente ver o quão mais fácil é o cálculo, a obtenção, né? Agora desses resultados utilizando a lei circuital de Ampère. Então, a gente sabe aqui que o campo magnético ele irá se dar, ele será dado, né, na direção afim. Então, as linhas de campo magnético irão surgir, né, em torno deste condutor, e a gente sabe que H vai ser uma certa componente H-φ a-φ. Então, resta a gente agora escolher uma linha cuja integração faz sentido, né? Então, vamos calcular aqui qual que é o campo magnético
em um ponto que está distante de um certo raio Rho. A linha que faz mais sentido para a gente integrar e essa integração não ser igual a zero é um círculo que passa por esse ponto P e que tem variação apenas em arro, desculpa, arro não, a φ. Então a gente vai escolher a nossa superfície, a nossa curva, né, de integração como sendo um círculo de raio ρ, e aí a gente vai integrar ele ao longo de dφ. Então quem é que vai ser a minha integral na curva fechada L de H dl? Esse cara daqui vai ser Hφ, Hφ, vezes o meu dl. Meu dl é ρ dφ, né? Porque é um arco. Então, ρ dφ. E essa integral eu estou fazendo aqui de 0 a 2π. Então, portanto, esse cara daqui é Hφ vezes 2π ρ. Isso aqui é igual à corrente envolvida, que é a própria corrente I da espira, porque eu só tenho uma única. É a corrente I da espira, não, a corrente I do meu condutor, porque eu só tenho esse condutor, né? Então, portanto, o meu Hφ será igual a I sobre 2π ρ. Portanto, o campo magnético será igual a I sobre 2π ρ na direção AφI. Muito mais simples, né, de calcular. Beleza. Próximo. Qual que é a corrente ocasionada por uma lâmina infinita de corrente? Aí aqui a gente pode colocar aqui uma densidade, né, na verdade. Vamos colocar uma densidade de corrente K. Então, vamos colocar aqui os eixos. Beleza. E vamos supor que exista aqui uma folha. Vamos dizer que essa folha, essa lâmina, ela tem comprimento infinito, mas nós estamos observando apenas uma seção dessa folha e ela tem densidade de corrente K, densidade de corrente superficial. Então, vamos colocar essa densidade de corrente superficial na direção Y. Então, vamos dizer que existe essa densidade de corrente K nessa direção aqui. Assim como a lei de Gauss, a gente precisa avaliar a simetria do problema para a gente tentar imaginar onde é que vai ser mais útil ou mais fácil a gente criar essas superfícies, certo? Então, vamos tentar inferir alguma informação sobre o campo H. Vamos observar a simetria em relação ao eixo XZ. Vamos colocar assim esses eixos, né? Eu estou querendo calcular o campo em um ponto aqui elevado, certo? A gente pode colocar o ponto exatamente no centro, porque como esse plano é infinito,
Então, o posicionamento da minha origem não faz diferença em relação à carga, né? Avaliar no ponto central é avaliar em qualquer ponto. Certo? Vocês entendem isso, né? Então, o meu campo, qualquer que seja esse campo, deve depender somente de H. O meu H deve ter um HX que depende de Z, só depende dessa altura, né? AX mais HY que depende só de Z, AY, mais um HZ que depende só de Z, AZ. Eu não posso ter dependência com x e y, porque como meu plano é infinito e a minha densidade também é igual para x e y, qualquer ponto de observação tem a mesma posição relativa à corrente. Só que a gente não necessariamente vai ter todas essas componentes aqui. Então vamos observar, tentar olhar esse cara daqui, para duas regiões infinitesimais, duas densidades de corrente aqui infinitesimais, certo? A mesma distância. Vamos supor que elas estão aqui à mesma distância. Então aqui eu vou ter uma certa corrente DI, né? E aqui eu também vou ter uma certa corrente DI. Um elemento infinitesimal dessa corrente que eu estou integrando para poder obter o meu campo magnético. E todas elas vão estar na mesma direção. Aqui a gente pode colocar ela, as duas, entrando no plano. Desculpa, saindo do plano. Né? Então quem é que vai ser o meu campo? Qual é a direção do meu campo magnético? A gente sabe que os dois campos têm que ter o mesmo módulo. Por quê? Porque eles são resultados de uma corrente igual, a mesma corrente DI, e possuem a mesma distância R. Portanto, as duas contribuições têm que ter o mesmo módulo. Mas quais serão as direções, né? As direções a gente encontra fazendo a regra da mão direita, ou a gente também pode ver aqui pelo... Eu só tô definindo K como sendo na direção mais Y, certo, Claudiane? Então, se eu pego esse plano aqui e transponho para essa posição, imagine aí, eu estou dando uma giradinha no plano aqui. Ó. Eu estou girando o plano e ele fica nessa posição aqui. Então, essa corrente que estava fluindo aqui para a direita, aqui nessa representação ela está saindo do plano. Mas o mesmo iria acontecer se estivesse na direção oposta. Né? Aqui é só para a gente escolher uma opção. Tá? O mesmo iria acontecer, só que na direção oposta, como vocês vão ver aqui. Então, qual vai ser a minha contribuição do campo magnético devido ao meu primeiro DI, o que está aqui no X positivo? Ele está numa direção que faz 90 graus aqui com essa minha linha, certo? Qualquer que seja o seu módulo, ele está aqui fazendo 90 graus. Por quê? Porque ele é o fruto de um produto vetorial, né? E qual é a contribuição do meu outro elemento DI? É também uma componente que vai fazer agora 90 graus com essa reta R, né? Com essa na direção aqui de R. Como esses dois caras têm o mesmo módulo, nós sabemos que o resultante dos dois terá a direção somente de x. Então a gente pode fazer aqui a aproximação que o nosso campo magnético vai ser da forma Hx AX. E esse Hx aqui deve depender somente de Z. Então ele é um Hx de Z AX. E o que acontece aqui embaixo? No lado contrário. Se eu tenho um outro ponto P aqui que está à mesma distância H, ele tem que ter também o mesmo módulo de campo magnético. Por quê? Porque trata-se da integral nas mesmas correntes e nas mesmas distâncias R. Então, como a gente está mantendo as mesmas
os mesmos valores aqui nas variáveis, a gente sabe que a nossa resposta vai ter que ser igual. Mas a direção não necessariamente vai ser igual, né? Então, note aqui, pela regra da mão direita, pelo meu produto vetorial, eu estou invertendo o meu sentido do campo magnético resultante. Certo? Faça aí a regra da mão direita, você vai ver. Coloque o seu polegar na direção da corrente e os seus dedos, os outros dedos, vão apontar na direção do campo. Né? Sempre perpendicular à linha R, a essa linha R aqui. Então, a gente também pode afirmar, através dessa análise de simetria, que o meu Hx de Z maior que zero peraí, não, desculpa. O meu Hx de Z1, positivo, qualquer que seja, vamos colocar aqui um H. Hx de H é igual a menos Hx de menos H. Isso, agora sim. Ok? Então a gente sabe que o campo está em direções contrárias. Qual é a curva que faz sentido a gente fazer aqui? A curva que faz sentido a gente utilizar é uma curva que varia no plano XZ. Mais especificamente, a curva que faz mais sentido a gente integrar aqui é a seguinte. Espera aí. Eu quero buscar curvas de H constante, certo? Eu quero buscar curvas de H constante. Então a gente já sabe que H... sim, Robson. A gente já sabe que H é constante com Z constante, porque H depende só de Z. H depende só de Z. Então, faz sentido a gente usar como parte da nossa curva curvas constantes em Z. Então, vou usar essa curva constante aqui em Z. Beleza. Só que eu preciso fazer essa integração numa curva fechada. Deixa eu colocar aqui os eixos, aqui é Z e aqui é X. Eu preciso fazer essa integral numa curva fechada. Então, eu vou simplesmente fechar minhas curvas aqui. E eu vou integrar em torno desse cara. Então, quem são meus valores de H aqui nessa curva? Na primeira curva, na parte superior aqui da curva, eu vou ter Hx. Deixa eu apagar aqui, peraí. Eu vou ter aqui H é igual a Hx de Z na direção AZ. Um Hx de Z qualquer. Certo? Nessa parte inferior aqui, eu vou ter o meu H é igual a Hx de menos Z a Z. Certo? Eu tenho a mesma função, só que agora avaliada no ponto. Desculpa, não é Z. Pode ser Z, mas eu vou colocar um H aqui fixo qualquer. Poderia deixar como Z, mas eu vou colocar um H aqui. H e menos H. Vamos supor que esse cara daqui, ó, seja H. Agora vamos dar uma avaliada nessas integrais aqui, ó. Quem é dl? Vamos escolher o nosso sentido de circulação nessa curva. Vamos circular ela nesse sentido aqui. O meu dl aqui, ó, meu dl aqui vai ser menos dz a z. Concorda?
E o meu DL nessa curva aqui vai ser dz AZ. Então, eu não preciso saber quem são os valores de hx aqui, né, ao longo dessa função. Porque quando eu fizer essa integração vai dar zero, né? Porque lembrem-se que eu estou fazendo aqui a circulação de HDL. Então, esse DL aqui, tendo uma componente que é ortogonal a H, essa integração aqui vai ser nula. Então, eu posso dizer que a minha integração em DL é somente igual à minha integral. Eita, danado. A minha integral. Aí vamos dar aqui nomes aos bois aqui, né? Vamos dizer que essa espira aqui tem largura B. B. Então eu posso dizer que esse ponto mais extremo aqui é menos B sobre 2 e aqui é B sobre 2. Lembre-se que o X está apontando para lá, né? Então aqui os sinais eles se invertem aqui. Então qual vai ser a minha primeira integração? Vamos integrar primeiro por cima aqui, né? Então minha integral é de menos B sobre 2 até B sobre 2. Eu estou integrando ao longo de X. Quem é o meu H? O meu H é Hx de H interno. Sim, Hx de H. Não, eu tô fazendo besteira. Eu tô dizendo que a minha integral vai ser nula. Não, eu errei aqui, não foi? Porque isso aqui não é AZ, isso aqui é AX. AX, sim. Onde foi que eu errei? Eu errei aqui. AX. AX. Então aqui eu vou ter Hx de x AX. Produto interno. Peraí, deixa eu só apagar esse pontinho aqui. Isso, AX, produto interno. O meu DL. Quem que é meu DL aqui? Meu DL, nesse trecho, o DL está crescendo com x, né, nessa orientação. Então, ele é dx a x. Então, produto interno dx a x. Ok. Essa é a integral ao longo da primeira curva. A integral ao longo da segunda curva vai ser... Opa, não é igual não. Que é mais. Mais a integral ao longo da segunda curva. Vamos observar lá. A segunda curva, ela está voltando no caminho contrário. Então, é de B2 a menos B2. De B sobre 2 a menos B sobre 2. Então, de B sobre 2 até menos B sobre 2. Quem é o campo que eu estou integrando? Né? Esse aqui, ó. Hx de menos H. Botei a Z aqui também. Ah, rapaz. Ax. Então, Hx de menos H. Ax. E quem é agora o meu elemento integrador, né? O meu elemento de linha DL. Eu estou integrando no sentido contrário agora. Então, meu DL é igual a menos dx a x. Então, menos dx a x. Ok. Então, vamos resolver esse cara daqui. Integral de menos b sobre 2 a b sobre 2. A gente discutiu que h de x não depende... Vou até apagar aqui, porque vou tirar tudo que for constante para fora, né? H de x não depende de x. H de x depende só de z, né? Então, hx de z integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de dx.
Só isso. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui, né? A gente viu por simetria que hx de h é igual a menos hx de menos h. Ou a gente também pode dizer que menos hx de h é igual a hx de menos h, né? Mesma coisa. Então, o que eu tenho lá na minha integração é hx de menos h. Hx de menos h. Então, o menos vai para fora. Então, mais integral de b sobre 2 até menos b sobre 2 de... Esse menos vai sair, mas eu tenho menos do dx aqui, né? Então, esse cara daqui é hx de h dx. Então, essa segunda parcela aqui, eu posso colocar o hx de z isoladamente. Aqui eu estou usando h, né? Deixa eu só fazer para ficar igualzinho. Então, eu estou usando h aqui, então eu vou deixar h para não confundir h com z. Então, hx de h. Essa minha primeira integral vai dar b mais essa segunda integral aqui, ó. De dx. Mas nós tivemos um problema que a integral deu zero, não era para dar zero. Teve algum sinal que eu esqueci em algum lugar. Vamos lá, integral. Na verdade, foi nos meus limites de integração, não foi ou não? Exato. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu inverti o meu limite, eu inverti duas vezes essa função. Porque veja só, eu usei menos dx, mas eu coloquei os limites invertidos. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu integro com o vetor no outro sinal, ou eu integro com os limites invertidos e o vetor positivo. Foi isso aqui esse aqui que foi meu errinho aqui. Então, na verdade, esse menos aqui não tem. Porque se eu inverter o limite de integração, eu tenho que integrar com menos dx. Ou eu posso colocar menos dx e inverter aqui os limites. Sorry. Então, aqui sobra um menos, o que resolve o problema da gente. Então, essa integral aqui vai dar b. Portanto, eu tenho 2b vezes hx de h. Esse cara daqui é igual à corrente total envolvida nessa região. Vejam que eu tenho uma densidade, né? Uma densidade superficial K. Quem é que vai ser a minha corrente envolvida nessa região? Vai ser a integral. Opa, é aqui. Aqui eu tenho K saindo aqui do meu plano, né? Vai ser a minha integral de b sobre 2 até menos b sobre 2 de K. Porque esse cara daqui, ó, o que a gente calculou? Essa aqui é a circulação de H, né? Circulação de HDL é igual a isso aqui. Pela lei de Ampère, a gente vai igualar esse cara daqui à corrente envolvida. Quem vai ser esse cara daqui? Vai ser a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de K dl. Então, quem é o meu K?
Só um momentinho aqui. Isso, beleza. Ok. Então é o KDL, né? O KDS. E eu estou integrando na superfície S. Só essa correção aqui para poder o vetor ficar correto. Porque senão ia dar zero aquela integral. Isso aqui é S, né? Então, quem que é essa integral? Essa integral S é integrada nesta superfície. Ela vai ser integrada ao longo de x e ao longo de z. Então, meu vetor ds é o vetor ortogonal a essa curva. E o vetor ortogonal a essa curva é o vetor AY. Então, isso aqui é a integral. Em x e em z, vamos colocar z depois, enfim, não importa. Esse cara daqui vai ser um certo valor de k, AY, interno, dx, dy não, dx, dz, AY. Só que vejam que K só é diferente de zero para z igual a zero. Então eu não faço a minha integração em z, certo? Porque a minha integração em z é igual a zero em todos os pontos, exceto 1. O meu x eu estou integrando entre menos b sobre 2 e b sobre 2, e o meu z eu estou integrando entre menos h e h. Porém, o meu valor de k só é diferente de zero em z igual a zero. Então, esta integral aqui em z será igual a zero em todos os pontos, exceto 1, que é o ponto z igual a zero. Então, a gente pode reescrever essa integral como integral de menos b sobre 2, b sobre 2, k, esse produto interno aqui é igual a 1, dz foi integrado, e aí sobra dx. Então, esse cara daqui é k vezes b. Beleza? Então, K vezes B, que é a corrente envolvida, vai ser igual ao meu fluxo, que é 2BH de X. H de X de H. Então, a minha componente em X do campo magnético será igual a 1 sobre 2K. 1 sobre 2 vezes K. Portanto, quem é que vai ser o meu campo? Quem é que vai ser o meu campo magnético? A versão final do campo magnético, né? Vai ser igual a 1 sobre 2K AX para Z maior que zero e menos 1 sobre 2K AX para Z menor que zero. Acho que já acabou a hora da gente, não já? Bem na hora. A gente pode generalizar esse resultado. Só um último detalhe. Porque aqui a gente escolheu K na direção Y. Então vamos pensar aqui, ó. K estava na direção Y. O meu vetor posição, X, estava na direção AZ. E o meu campo resultou na direção AX.
Então, a gente pode criar uma relação vetorial aqui que simplifique e generalize esta relação, né? Então, eu posso dizer que o meu componente H, AX, vai estar relacionado ao produto vetorial dos outros duas direções, certo? Então, eu posso usar da direção de que AX é igual a Y vetorial a Z. Eu tenho essa regrinha, né? Que veio da definição do nosso plano. Então, eu posso dizer que o meu campo H é igual a 1 sobre 2, o vetor K vetorial, o meu vetor AN, que é o vetor normal que liga o plano K ao ponto de observação. Então, quem seriam se a gente coloca eles naquela representação? Espera aí. Vou desenhar aqui rapidinho, porque eu sei que a gente já passou do horário. Vamos lá. Só para a gente finalizar essa generalização, certo? O meu vetor K, vamos supor que eu quero observar ele nessa posição P aqui. Quem é o meu vetor K? Meu vetor K está nessa direção, K. O meu vetor normal está nesta direção. É o vetor normal que aponta do plano para o ponto de observação. E se eu fizer K vetorial a N, isso vai me dar a minha direção de H. Certo? E o módulo desse vetor aqui, o módulo desse vetor vai ser 1 sobre 2K. Veja que isso também é verdade para o lado negativo, né? Para o lado oposto. Então, se eu estiver observando aqui, como o AN vai mudar de direção, o meu produto vetorial vai apontar para o lado contrário. Então, a gente também, nessa equação aqui, já leva em consideração o lado do plano que a gente está observando, porque o AN vai mudar de lado. Certo? Vocês entenderam? Beleza, então. Pessoal. Então, a gente fica por aqui por hoje. Na próxima aula a gente continua, então vai ter mais exemplos aqui usando a lei circuital de Ampère e algumas outras coisinhas. A gente continua na terça, na quinta, acho que a gente consegue concluir esse capítulo e a gente já passa para o próximo. Hoje eu vou colocar para vocês lá no Siga A, vou colocar agora. Quando a gente terminar a aula, vamos concentrar nisso. Eu coloco lá para vocês no Siga A a parcela da lista de hoje. Eu já vou colocar a lista completa, na verdade. E aí eu digo para vocês no grupo até onde vocês podem já resolver com a aula de hoje. E a gente continua amanhã. Vou colocar também a marcação de presença, tá? Para vocês irem lá e dizerem que assistiram a aula aqui. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então é isso. Beleza, pessoal. Obrigado e até amanhã.